vai ser uma delícia, a gente vai falar sobre ansiedade, né? Então é um assunto que de fato serve pra todo mundo, né? Porque eu não conheço ninguém que não é ansioso, pelo menos um pouquinho, né? A gente tem graus de ansiedade, mas todo mundo tem um quesinho de ansiedade nessa vida. E hoje a gente trouxe uma convidada ilustre pra falar sobre isso. Então a gente vai falar algumas coisas sobre ansiedade, como que a gente pode minimizar, o que é. A gente vai seguindo a gente vai seguindo a live conforme ela for entrar. Eu vou colocar aqui o tema da live pra todo mundo que for entrando. Como lidar com a ansiedade hoje e amanhã. E amanhã. Então, ponto aqui. Poxa, eu vou dar um pin aqui no comentário. Tá tudo certo. Deixa eu voltar pro meu filtro, gente. Tá pro meu filtro. Lívia, quando você estiver preparada, pode me... Assim, ó, quando a gente clica nos 3 pontinhos, não aparece fazer um convite? Deixa eu ver se eu consigo te enviar. Apareceu. Apareceu sim. Que agora tá mudando tanta coisa, né, gente? O Insta... Não entra, eu não consigo colocar. Oi, Fabi! Tudo bom? Tudo, deixa eu arrumar aqui, peraí. Pessoal, Aí. quem estiver incomodado com Muito os comentários, é só abaixar, tá? Abaixa esses comentários que não fica na cara de vocês. Eu preciso ver, tá na cara da Lívia, na verdade. Eu preciso ver os comentários para ver o que vocês estão falando, mas vocês ficam à vontade, tá? Se vocês quiserem abaixar isso para não ver. Tudo bom, Lívia? Tudo, e você, Fabi? Também, graças a Deus, tudo certo. Segundona, né? Nada melhor pra gente começar com um tema tão forte, né? Porque a ansiedade é um tema forte. E eu tava falando até no comecinho da live, que é um tema que todo mundo, bem ou mal, se enquadra um pouquinho, porque todo mundo tem uma certa ansiedade, né? Tem níveis de ansiedade, mas todo mundo tem um pezinho nela. Até porque faz parte, né? De viver, a gente às vezes tem uma certa ansiedade. E hoje, eu trouxe a Lívia aqui pra gente falar um pouco mais profundo sobre essa ansiedade, pra gente desmembrar um pouquinho isso, pra a gente ter uma visão melhor, assim, panorâmica, pra gente ver como que a gente pode minimizar isso na nossa vida, né? E não sofrer com ela. Porque se a gente tiver equilíbrio com a ansiedade, tá tudo bem. O problema é a gente, de fato, ficar nesse estresse maluco que pode piorar aí bastante a nossa saúde, né? A nossa vida como um todo. Lívia, então eu vou te guiando nas perguntas que a gente tinha meio que fechado juntas, que a gente achou legal para a audiência, e aí a gente vai tocando e o pessoal que for comentando aqui, a gente vai pausando, vai olhando e a gente segue dessa maneira, tá bom? Tá, combinado. Se você quiser falar um pouquinho de você, Lívia, fica super à vontade. Se apresenta para o povo te conhecer Tá, melhor. é verdade. Então, bom dia ainda, né? Ou já boa tarde, que é meio-dia. Meu nome é Lívia Stabile, então eu sou terapeuta, formada em psicologia e saúde mental nos Estados Unidos, e também sou formada em várias terapias mais ampla do que só a psicologia tradicional, né? A psicoterapia tradicional. E quando eu morava nos Estados Unidos, eu trabalhei numa clínica especializada em ansiedade. Então a gente cuidava de pessoas que tinham todos os tipos de transtornos de ansiedade, né? Porque não tem só ansiedade, ela se divide em vários diferentes transtornos, dependendo do foco da sua ansiedade, né? Então, foi uma experiência super importante e também já passei por ansiedade e ainda passo, né? Eu estava rindo de mim ontem porque eu estava estudando, me organizando nos papéis. Eu pensei assim, bom, eu já tô com ansiedade por amanhã, né? Mas aí é exatamente o que você falou, essa é a ansiedade boa, né? Porque é a ansiedade da preparação, que é natural, qualquer ser humano tem. Então, a gente precisa dela para a gente se preparar e para a gente lidar com o mundo, né? Com as coisas que vão surgir. Uhum. Eu até você falou a ansiedade da preparação, exatamente, da ação, né? Que você vai tomar alguma certa ação, então a gente tem essa certa ansiedade até para se precaver, para prevenir, então isso é importante, né? Então é claro, mas com equilíbrio, né, pessoal? Porque hoje em dia a gente perde os estribeiras com essa ansiedade, né? É uma loucura isso. Então, já para a gente pegar esse gancho, eu acho que a Lívia poderia começar falando pra gente o que vem a ser a ansiedade, para as pessoas tentarem se encaixar aí.
Se você puder falar um pouquinho pra gente, Lívia. Então, aí existem dois tipos de ansiedade. Tem a ansiedade que ela é a natural, onde a gente vai ter uma certa expectativa e a gente vai ter um grau de ação e preparação para lidar com aquilo, né? Isso é natural, então você tem pensamentos a respeito, você se prepara, tem algum tipo de ação envolvida. E tem a ansiedade... Eu tô anotando, tá? Gente, anotam vocês aí, papelzinho na mão, caneta. Importante, porque a gente esquece tudo depois. Esquece. Todo mundo esquece. É muita informação hoje em dia, né? Então, aí a outra ansiedade, que eu acho que é a ansiedade que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, é quando essa preocupação, essa antecipação, pensamentos, você não tem mais tanto controle sobre eles. E essas preocupações se tornam persistentes. E geralmente, principalmente se a gente está falando de o transtorno de ansiedade generalizada, que é uma dos transtornos mentais que mais, vamos dizer assim, populares hoje em dia, junto com a depressão, significa que a gente tem preocupações persistentes, expectativas que geram sintomas físicos muito negativos constantemente e a gente não consegue sair desse estado, né? Então, isso é ansiedade generalizada, que é o que a gente vê aumentando muito na sociedade. Então, é quando você tem pensamentos, assim, preocupação sobre tudo. Você se preocupa com dinheiro, você se preocupa com seus filhos, você se preocupa com o trabalho, você se preocupa com a sua performance, você se preocupa pelas coisas que você não está fazendo, você se preocupa pelo que pode vir a acontecer no mundo, você se preocupa porque você esqueceu alguma coisa, você se preocupa... É uma preocupação constante. E a sua mente fica pulando de um tema para o outro, mas existe essa preocupação constante, né? Um julgamento muito constante, uma antecipação de tudo. Né? Como é que eu gosto de definir a ansiedade? Que aí não é eu estou falando de um formato mais tradicional, né? Um formato não tão tradicional no sentido da psicologia ocidental, eu gosto de definir a ansiedade como um excesso de futuro e falta de presença. Ia falar exatamente isso, né? Então, é isso que assim, dá ansiedade. Viver no futuro que não existe, né, Lívia? Não existe ainda. Não existe, a gente fica preso num lugar que, gente, a gente não sabe nem o que é, né? Então é uma overdose de futuro, né? Porque às vezes não é nem excesso, é uma overdose, né? Quando você toma uma overdose de qualquer coisa, o que acontece? Você não funciona direito, né? Você não funciona, você está fora do seu estado de consciência normal, você tem maior ressaca depois, um cansaço constante. Então, assim, é uma overdose de futura ansiedade. Né? Ansiedade quando ela está ficando crônica e problemática. No que a gente está vivendo, por exemplo, nesse momento, a pandemia, é natural que a gente tenha um nível de ansiedade maior. Por quê? Porque, de fato, a gente não tem o menor conhecimento sobre o futuro, né? Então, assim, não tem como a gente pedir para as pessoas nesse momento não sentirem ansiedade. Não é nem humano isso, né? Não seria natural. Agora tá muito complicado, né? E aumentou pra caramba, né? A gente tá escutando muito as queixas. Eu vejo no consultório, provavelmente você deve estar vendo muito isso. Porque, de fato, a gente perdeu um futuro. Mas a gente vive mais angustiado. Então, faz parte, né, pessoal? Eu acho que aqui a gente quer trazer um pouco para vocês como que a gente pode minimizar um pouco isso que a gente vai falar já. Vamos decorrer com essas informações que acho que vai ajudar muito a gente, né? E, pessoal, para todo mundo, né? Eu tô aqui anotando, eu acho que serve para todo mundo mesmo. Até aquelas pessoas que se acham que estão super plenas, porque às vezes a gente acha que tá, né, Lívia? E a gente não tá, né? Que deve ser o que acontece, você deve pegar muito paciente assim, né? Que acha que tá tudo sob controle, né? Mas que, na verdade, tá enlouquecendo ali com a própria ansiedade. E, Lívia, até para falar sobre isso, quais seriam os sintomas clássicos, assim, de uma ansiedade? O que você diria pra gente? Então, sintomas clássicos. Insônia ou distúrbios do sono, né? Olha então, lá, ou você não consegue dormir, você demora a pegar no sono, porque existe uma agitação mental muito grande, ou você vai... Sabe quando você tem um compromisso de manhã e você fica com medo de perder a hora, você fica acordando de hora em hora? Ansiedade, né? Então, quando você tem essa preocupação excessiva e constante, né? Uma tentativa de antecipação constante do futuro. Quando você tem uma hipervigilância, então quando você está o tempo inteiro esperando que alguma coisa vai dar errada.
o tempo inteiro assustado? Já conviveu com alguém que a pessoa está o tempo inteiro em alerta, né? Então, uma hipervigilância, está sempre alerta. Então, uma dificuldade muito grande de lidar com a incerteza, né? Isso, em algum grau, todo mundo tem. Mas o ansioso, ele em grande é um controlador crônico, né? Eu me encaixo, eu brinco quando eu vou dar meus cursos, que eu sou uma ansiosa em recuperação, porque a ansiedade vai te visitar sempre. Então, você tem que diariamente tá usando uma série de recursos para que ela não tome conta da tua mente, né? Mas então, e na verdade, assim, é um pouco também de ignorância em relação à realidade, né? Quando a gente se ilude muito e a gente acha que a gente vai ter controle sobre as coisas. A gente não tem, né? O máximo que a gente tem é o controle sobre a nossa forma de lidar com as coisas que vão surgir. A gente não tem controle, né? E então, assim, essa constante hipervigilância, essa constante tentativa de controle e inabilidade de lidar com a incerteza te assusta, a incerteza te tira do teu eixo, né? Você não sabe emocionalmente como lidar com aquilo. Outro detalhe muito legal da ansiedade é quando a gente fica pulando de um pensamento para o outro, de um medo para o outro, né? De uma preocupação para outra, sem se aprofundar. Então, o que acontece? É uma preocupação excessiva, né? Então, você fica ali se preocupando com tudo, você está o tempo todo preocupado. Agora, essa preocupação, ela tem uma função, porque a gente entende a preocupação como se a gente estivesse fazendo algo a respeito. Entende? É uma outra ilusão cognitiva, assim. A gente acha que se preocupando, alguma coisa está sendo feita. Então, a preocupação excessiva, inicialmente, ela te relaxa um pouco. Entendi. Você fala, pensei, né? Eu preciso resolver isso, como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver? E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Agora, aí o que acontece? Porque você se preocupou muito, você relaxa momentaneamente. Só que, porque você não se aprofundou, aquilo vai voltar. Entende? Então, são pensamentos superficiais que você tem sobre as suas preocupações, que te impedem de mergulhar a fundo para ver o que está acontecendo e o que é real, o que não é tema. Então, é uma espécie de proteção, né? Uma proteção às avessas, porque, por fim, não está te protegendo de nada. Mas é uma tentativa, né, da gente lidar com aquilo. É impressionante, Lívia, como a gente nem percebe, né? As pessoas estão nessa preocupação excessiva, ou então, é isso que você falou, né? De achar que parou porque está preocupado agora, que vai semi-resolver a situação, né? E a gente vai deixando aquilo cada vez mais superficial e vai gerando cada vez mais ansiedade, né? Porque você não resolve o problema, no final da... Sim. Lá no fundo, você sabe que você não resolveu. E muitas vezes lá no fundo, a gente sabe que um bocado de problema a gente não vai ter como resolver, inclusive. Então, fica a briga de um consciente superficial com o inconsciente profundo que fala assim, não vai ter jeito isso aí. E aí, entende? Então, essa guerra aumenta a tensão interna. É muito interessante o mecanismo da nossa mente, assim, é muito legal quando a gente vai estudar. É impressionante, impressionante. E é impressionante como a gente tem vários gatilhos que levam a gente para aquele momento, né, de mais ansiedade ainda, né? Então, e é por isso que é importante a gente estar sempre se observando, pessoal. E quando a gente está no momento presente, acho que a Lívia pode até trazer isso também pra gente. A gente consegue ter muito mais consciência e menos tanta ansiedade, porque a ansiedade é esse controle que a gente não consegue ter, né? Falando grosseiramente que ela tá falando aqui, uma das coisas pra gente até entender de uma maneira mais ampla, e que a gente não consegue resolver porque a gente tá pensando num futuro que não chegou, um controle que não existe, e a gente esquece desse momento aqui agora, né? Que tá tudo bem, né? Que estamos aqui nessa live agora, meio-dia, conversando. Não, a gente às vezes fica pensando, mas e depois do almoço? E aquela coisa, né, de pensamentos que... Então, essa coisa de trazer a gente para o presente, respirar fundo. Porque também tem um pouco isso, né, Lívia? A Lívia também que faz yoga, trabalha com meditação. A gente esquece de respirar, gente. Sim. Então, a gente vai falar disso já, tá vendo? Que vai ser como a gente pode
Como é que, Lívia, eu acho que as causas, né, do que pode levar, eu acho que a gente falou bastante, né, do que seria as causas. Eu acho que poderia ser esses sintomas. Ou tem mais alguma coisa para você trazer pra gente? Deixa eu ver na minha colinha aqui. Ah, sim, uma coisa muito importante, né, que a gente pode falar, é a falta de conexão corpo-mente. Então, o que que acontece na ansiedade? A sua energia, ela se concentra toda na sua mente, que, a propósito, não tem uma localização, né? A gente fala, se eu falar assim, onde está a sua mente? Todo mundo vai falar aqui, né? Mas a ciência não sabe onde está a mente. Porque a mente não tem uma localização. O cérebro tem. A mente ativa reações no cérebro, mas a mente não tem localização. Mas porque a gente ativa muito o cérebro nesses pensamentos todos, a nossa energia fica toda aqui. Zero, daqui para baixo, ó, não tem nada acontecendo. Não tem conexão nenhuma com o que está acontecendo. E o corpo, ele dá o sinal mais claro de se tudo está bem ou não. Entende? Então, a inteligência, quando tem uma ameaça real. Mas se a gente está desconectado com o corpo, a gente vai achar que tem uma ameaça real o tempo todo, não tem ameaça real nenhuma, né? E não tem essa conexão. Então, outro bem importante, assim, sintoma da gente observar é o quão conectados estamos com o nosso corpo em espaço e tempo. Então, assim, quão conectado você está com o seu corpo agora, hoje, segunda-feira, 12:17. E aonde ele está? A gente perdeu isso. E isso é voltar para o presente. Peraí, onde é que eu estou me colocando? Então, por exemplo, você está sentado, eu também. Deixa eu sentir a minha coluna, entende? Essa desconexão, ela é gigante quando a gente está com ansiedade. A gente esqueceu do corpo. Completamente. É muito... Se você for parar para pensar nesses detalhes que você falou, como é que tá o pé, como é que tá o braço, a mão, é muito, né? É super complexo. Olha quanta coisa a gente nem repara. Uhum. Exatamente. Até Porque a gente está falando. Fica aqui, né? A gente não... Até mesmo como que a gente está lidando com as pessoas, principalmente quando a gente está muito ansioso, vai falar com alguém, ou então tá para resolver alguma coisa naquele momento, a gente não repara como que a gente tá, né? Os nossos... A nossa mão, a nossa cabeça, a nossa cara, né? Que a gente frisa aqui a sobrancelha, faz aquela carona ou abre o olho, né? Eu tenho mania de abrir meu olhão. Então, isso tudo também são sinais, né? Que a gente traz que demonstra onde está o nosso grau aqui de consciência. Bem lembrado. Então, outro sintoma da ansiedade, né? Então, insônia, tensão muscular, batimentos cardíacos mais acelerados, sudorese, você suar um pouco mais. Geralmente, problemas digestivos têm muito a ver com a comida, ele vai ruminar os seus milhares de pensamentos, né? Então, gastrite, que mais? Refluxo, às vezes. Refluxo, porque tem muito calor, né? Esse excesso de pensamentos muitas vezes gera calor no nosso corpo. Então, assim, tem uma série de às vezes, tremor. Vários quando sintomas. A gente está muito ansioso, né? A gente tem, eu via por provas, quando a gente tinha época de faculdade, né? Provas e tal. Em dias de prova a gente não consegue nem pegar a caneta, de tão nervoso, né? Tanta ansiedade ali, né? Uma loucura, gente. É uma loucura. E de fato, dependendo do grau dessa ansiedade, pode trazer milhares de patologias, né? Então o negócio é super sério. É bem sério, né? Por isso que existem uma das maiores dicas, a gente vai até falar um pouco de como que a gente pode reduzir isso no combate, mas acho que uma das maiores lições pra gente é estar no presente, pessoal. É estar aqui, constante, respirando, prestar atenção onde você está nesse momento, porque quando a gente para observar o momento presente, a gente consegue ver que ao redor não tá tudo bem. Mas, sim, exatamente. Mas na grande maioria das vezes, quando a gente vê, a nossa cabeça que está indo para um outro lugar, que o corpo não foi, né? Que está tudo bem aqui. E aí a gente vai gerando cada vez mais esse descontrole, né? Da nossa ansiedade, né? Sim. Agora, Lívia, me fala uma
tem aquela tríade que eu te falei, que é a tríade do relaxamento, que é assim, relaxa a mandíbula, relaxa o ombro, relaxa a barriga. Então, você tem, porque esses são sinais muito claros de quando você está retendo alguma tensão e não está presente. Pode perceber, quando você viaja, quando você vai para praia, quando você vai para uma cachoeira, você tá lá com a tua mandíbula travada, o teu ombro assim, a tua barriga para dentro, você não tá, você tá relaxado, né? Você tá solto. Então, assim, a gente tem que fazer esse lembrete constante, porque a maioria das vezes você tá olhando redes sociais, ainda mais hoje em dia com essas notícias super tristes, assim, que a gente lamenta muito, assim, num grau de ansiedade tremendo. E a questão principal é, isso não vai mudar nada, isso não vai ajudar ninguém. Você não vai se ajudar e você não vai ajudar o outro num lugar de desespero, de pânico. Não tem como. Porque você não tem mais a tua consciência cristalina para conseguir ajudar com competência, com lucidez. Então, o tempo todo escanear o teu corpo e ir relaxando. Relaxa a mandíbula, relaxa o ombro, relaxa a barriga. E relaxar a barriga vai ao contrário de tudo que a gente aprendeu, né? Na sociedade, que é tipo, barriga pra dentro. Só que a barriga pra dentro dá um sinal de tensão com a coluna firme. Você sentou com a coluna firme, tua barriga ainda vai estar levemente contraída, mas você pode relaxar ela. Isso vai, ao longo prazo, assim, vai fazendo uma grande diferença. Então, consciência corporal, porque tem gente também que tensiona outras partes do corpo, né? Não necessariamente as 3 que eu falei. Então, você vai ter que começar a perceber. Tem gente que você vê que tá com a mão assim. A pessoa tá, né? Ou tá com tensão no punho, ou tá com o pé contorcido, ou tá... minha mãe, que eu acho que tá aqui, eu vou dedurar ela. Minha mãe, ela senta e cruza a perna de uma forma... Eu nem sei como é que ela consegue. Ela é super flexível. E cruza a perna e tal. E aí, eu vejo que ela tá ali tensa. Então, assim... Ou mexendo o pé. Corporal é o primeiro caminho. Você sempre se observar. Se você tiver consciência corporal, você vai começar a ter consciência de onde você está, dos pensamentos que estão passando na sua mente, do que você está comendo, né? Que a alimentação é bem mais sua área do que a minha, mas a alimentação é algo que, se você não se apoiar, ela vai piorar muito sua ansiedade. Com certeza. Né? Cafeína, quem não adora, porém, café não é teu melhor amigo se você tem ansiedade. O nosso organismo, açúcar, né, dá aquele pico de energia, mas depois o negócio cai. Carboidrato em excesso, isso você sabe melhor que eu. E falta de nutrientes também, que não vai ter serotonina, não vai te trazer hormônios do bem-estar, então você não vai sentir aquela sensação gostosa, né? E aí fica cada vez... O Thiago até comentou aqui se é parecido com uma montanha-russa. A sensação é parecida como estar em uma montanha-russa? Vamos fugir dela. Então, você em ansiedade generalizada é como se agora. Só que, mas você esqueceu que você é o dono dessa mente. Então você tem recursos para... Epa, peraí, volta aqui. Vamos ter uma conversa, vamos conversar, vamos relaxar. Você tem esse domínio, mas a gente esqueceu. Então, perfeito, ansiedade é isso. Você jogou tua mente lá na montanha-russa, você soltou a pobrezinha, ela tá... meu Deus, contas, entende? Ótima metáfora, exatamente. Impressionante, gente. Olha, eu tenho certeza que tá todo mundo se identificando aqui. Principalmente com a história do corpo, hein, gente? Quantas pessoas... Já tô eu aqui, porque eu, por exemplo, a minha ansiedade clássica é... Quando eu era criança, eu colocava a mão na boca que eu roía. Hoje em dia eu não roo mais, mas eu mexo na mão. Então, quando eu tô muito, se tem alguma coisa para resolver, quando eu me vejo, eu tô lá, assim, enlouquecida, com meus dedos, com a unha. E aí é uma coisa que eu já reparei muito. Então, toda vez que eu falo, opa, essa mão aqui, relaxa essa mão. Então, repara onde que... Tem muita gente que, às vezes eu faço isso, às vezes tá tudo bem, né? E uma coisa que muita gente faz, pessoal, que isso é muito ansiedade, é o bruxismo. Principalmente quando a gente vai dormir, né? Que aí é muito mais difícil de controlar, mas tem muita gente que faz bruxismo de dia e nem percebe. De dia, carregando muita atenção. E o ombro sempre para cima, né?
O ombro Às vezes também você é nem uma percebe, porque é sutil, mas aquilo tá prendendo tudo, né? E a barriga... Só de fazer assim, gente, já doeu o pescoço, né? Imagina ficar assim o tempo inteiro, meio. Não assim, a gente tá exagerando, mas imagina. Então, esses sinais do corpo, sem dúvida nenhuma, é a primeira coisa que eu acho que a É a gente tem que primeira preparar. coisa. É, Que aí sim. automaticamente a gente começa a soltar as outras coisas, né? E aí começa a ficar mais consciente, né, do que tá acontecendo. É, porque o corpo é muito palpável, né? Então é mais fácil da gente observar, porque ele tá ali, né? Ele é só um vocabulário para vocês entenderem, ele é grosso, assim, né? Ele é uma coisa que você pega, né? Os Sim, pensamentos, por exemplo, são mais sutis, então é uma sim. dificuldade um pouco maior, a respiração e tal. O corpo é muito claro, então começar com essa vigilância entusiástica, assim, você fica curioso. Ai, como é que tá o meu corpo agora? O que tá Eu acontecendo no já meu tô corpo? que a gente vai esquecer. Então a gente tem que estar toda hora fazendo. Porque É, agora a gente tá lindo, vai sair da live, todo mundo se reparando, como é que tá aqui a ansiedade. Mas se a gente não ficar prestando atenção, daqui uma semana você esqueceu. Aí quando você vê, tá lá de novo, tá tudo tensionado. é, Então isso é um trabalho constante, pessoal. Pra gente observar, sim. deixa eu ver os comentários aqui. Organizar algo me ajuda a conter um pouco a ansiedade. Isso é um método bom ou prejudicial a longo prazo? Boa pergunta, José. Então, com certeza positivo. Por exemplo, agora no que a gente está vivendo na pandemia, o ideal é a gente criar uma nova rotina. Por que a gente está com tanta ansiedade também, né? Por mil motivos, mas enfim, um deles. Porque acabou a nossa rotina que a gente tinha antes de sair. A gente vai ter que criar uma nova rotina, né? Uma nova agenda para essa vida de distanciamento social. E aí, quando a gente faz isso, o corpo já acalma e seguir essa rotina. Então, ter horário para dormir, ter horário para comer direitinho. Não é assim, hoje eu vou comer meio-dia, amanhã eu vou comer 12h30, aí depois de amanhã, nossa, esqueci de comer, vou comer às 4 da tarde. Boa, Teu Lívia, maravilhoso. organismo não dá conta, não há organismo que dê conta, porque vira uma montanha-russa de hormônios e neurotransmissores. Então, se organizar, perfeito. Por que é bom se organizar? Porque na tua organização, grande parte dela você vai ter controle sobre aquilo que vai acontecer. Não vai ter 100% de controle nunca. Mas um grande controle, você vai se sentir preparado. A Uhum. organização é uma forma da gente confiar na gente. Confiança. Quanto mais confiança a gente tiver, menor o grau de ansiedade, Perfeito, né? perfeito. Então, a organização, ela é positiva, só tomar cuidado para ela não virar uma obsessão. É No isso que eu ia sentido de que, falar. assim, o que eu organizei tem que ser deste jeito. Se saiu desse jeito, eu entro em pânico, né? Uhum. Então, organiza, mas saiba que vai dar errado em algum momento. E tudo bem. Tudo bem. Que vai dar errado é garantia, né? Então, relaxa que tudo certo. É isso mesmo, precisa ser humano. Maravilhoso, gente. Que vai dar errado é certo, mas É porque é certo, é isso certo. mesmo. Não sei se vocês já viram aquele perfil do coach do fracasso, gente, é maravilhoso. Porque ele fala, você vai fracassar, ponto, acabou. Né? Sonho seu de achar que não vai, né? Porque às vezes a É. gente tem umas expectativas, a gente tem as expectativas e maluca, a nossa sociedade vai comendo a gente cada vez mais por dentro, né? E Lívia, agora vamos lá. Eu acho que a gente pode entrar nessa pegada de como que a gente pode combater, né? Quais são então, a primeira ferramenta que ela falou é essa consciência do corpo. Sim. O que mais que a gente Eu, poderia usar? então, uma coisa que é exatamente o que a gente acabou de falar é lembrar que a ansiedade sempre vai existir. Sempre, para o resto da nossa vida, né? A não ser que você resolva dedicar a sua vida à meditação, à espiritualidade, vá morar num mosteiro, em cima do... E ainda assim vai ter um monte de trampo. Vai ter perrengue no mosteiro. Então, assim, com as nossas próprias expectativas, com a nossa própria autocobrança, né? A gente vai ter ansiedade. A ansiedade, até um certo grau, ela é positiva, porque ela cria essa preparação. A gente vai atrás de melhorar em algo, de conhecer mais algo, de estudar, de pesquisar, de relembrar, né? Ontem eu fui relembrar quais eram os pontos mais importantes. Então, assim, isso é positivo. E quando isso sair do normal, né? Quando a gente jogar a mente na montanha-russa, a gente tem muito
cuidado com a gente tem muita delicadeza para lidar com isso. Porque se você já está com a sua mente acelerada, completamente enlouquecida, você não está dormindo bem, se você não está comendo bem, se você não está conseguindo se concentrar, né? Falta de concentração é outro sintoma que a gente não falou, né? E além disso, você está se criticando. Ah, porque é um absurdo, realmente, como é que eu posso fazer isso? Eu realmente não valho nada, eu não sei nada, eu fico o tempo inteiro ansioso, eu sou um patrão. Vai agregar ainda mais para a tua complexidade interna mental. Então, assim, se acolher, nossa, eu tô ansioso agora, eu tô ansiosa agora, esse é um momento difícil para mim. Tá sendo difícil lidar com isso aqui. Essa aceitação, ela em muito já ajuda a gente. Muito também. Muito. Porque, por exemplo, a preocupação, ela não existe aceitação dentro dela. Mundo. Né? É que a gente vive numa sociedade que parece que tudo é perfeito. Não é. Né? A vida não é a foto do Instagram. Não é. Não é de jeito nenhum. Então, assim, a gente ter essa pausa e se permitir estar com essa ansiedade. Agora, por exemplo, é essencial. Você falar, nossa, o que a gente está vivendo como humanidade é muito difícil. Deixa eu me acolher aqui nessa dor que eu estou sentindo e deixa eu acolher a humanidade toda junta. Eu não estou sozinha, eu não estou sozinha nisso. Estamos todos, nesse momento, na montanha-russa, juntos. Entende? É um carrinho gigante. Porque é um momento difícil. Então, assim, pausar e aceitar que você está ansioso, ansiosa, aceitar que esse é um momento difícil, isso na tua mente já gera um relaxamento. E aí, permitir que essas emoções surjam, né? Claro, num momento em que você possa, de preferência, se possível, talvez com o apoio de alguém, de um terapeuta, de um psicólogo, de um amigo, né? De alguém que você confia, mas a nossa consciência e nossas emoções. Então, o que a gente vê na ansiedade generalizada, por exemplo, um dos protocolos é a gente se aprofundar em cada preocupação e explorar as emoções. Explorar as emoções, as sensações no corpo e as emoções que vêm junto com elas. Porque isso vai dar um alívio para aquela pressão. E para fazer isso, você vai ter que voltar para o presente. Você não vai poder estar no futuro, que é real agora. E isso dá um alívio muito grande para o teu corpo e para a tua mente. Então, além da gente só se estabelecer no presente, vendo aonde o nosso corpo está, a gente se tornar mais íntimos desse processo das emoções e sensações. A gente ficar mais curioso sobre isso. Nossa, eu estou muito ansioso. Então, peraí, deixa eu parar. Ok, eu estou ansioso. Faz parte. Normal. Sou humano. Enquanto for humano, vai ter ansiedade. Então, deixa eu sentir aonde que está essa ansiedade, aonde que ela está localizada. Deixa eu ficar um pouquinho com ela. Deixa eu sentir as sensações do meu corpo. Vem alguma emoção? A maioria das vezes vai vir, né? Eu brinco com os meus clientes assim, que as emoções, porque a gente está vivendo muito desconectado, né? E é tudo muito rápido e tal, as emoções lá de braço cruzado esperando. Tipo, cadê a hora que eu vou poder aparecer aqui, entendeu? Então, assim, se a gente fica contendo isso, uma hora elas vêm com tudo. Por exemplo, uma crise de pânico, e muito é isso. Foi uma tensão muito grande, um acúmulo muito grande que você guardou, e chega uma hora que alguma coisa dá um start no teu corpo, como se fosse um grande... Entende? Vem aquela bagagem de emoções e de sensações corporais, que nem estão de acordo com o que está acontecendo na verdade. Então, a gente se permitir vivenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos, é o que de mais profundo, saudável a gente pode fazer para a saúde mental. Incrível, gente. Incrível. E o Thiago até perguntou aqui se pode levar algumas patologias. Pode, por exemplo, síndrome do pânico, depressão. Né? Exatamente. A pessoa pode começar também, porque dá muita... A pessoa começa a ter insônia, não
né? Então, de fato, ansiedade é uma mal do século, né? Então, a gente precisa estar sempre de Sim. olho. Essas dicas que a Lívia está dando aqui, pessoal, super práticas, de observação, isso vale ouro, gente. Isso, de fato, é o que ela deve tratar com os pacientes dela, e ela está dando várias dicas incríveis. Então, essa da gente se observar, parar, respirar, entender que a gente está ansioso por algum motivo e aceitar isso, né? Essa aceitação é muito importante do que ficar na crítica. Sim. Porque criticar a gente, isso não vai dar resultado nenhum, né? Então, ter essa observação é muito... Começam com bolinha no corpo inteiro, o corpo já está dando sinais. Porque a gente falou, refluxo, distensão abdominal. Às vezes a pessoa está com o intestino preso, gente. Ou ao contrário, né? Ou diarreia, de tanta ansiedade. Diarreia é até mais comum. Às vezes a pessoa É mais comum. Né? Porque ela está muito ansiosa, super comum, né? A gente vê isso, pessoas entrando antes de exames, de provas, né? A gente vê isso muito acontecendo. Ânsia de vômito também. Então a gente começa a sentir no corpo mesmo. É de fato uma coisa que começa. Sim. E às vezes a pessoa fala, não, tá tudo bem, né? Não, eu tô bem, eu sou super calmo, sou super relaxado. Aí tá, mas como é que tá seu sono? Não, não durmo muito bem, né? Porque não sei o quê, não sei o quê. Tá, e como tá tua digestão? Não tem digestão, né? Eu engordei 5 quilos nos últimos 2 anos e tal. Então, assim, tá tudo conectado. A gente esquece dessa conexão. A autopercepção, o que a gente tem de mais atenção. Aonde a gente coloca dentro da gente, fora da gente. Então, essa vigilância, ela é o caminho para a gente conseguir cuidar melhor de qualquer transtorno que a gente tem. Essa vigilância. Não, peraí, como é que eu estou me tratando? Como é que eu estou lidando com as minhas dificuldades? Como é que eu estou lidando com essa situação aqui? E saber pedir ajuda também, né? Sim, muito importante. Saber pedir ajuda é super importante. A gente ainda tem esse preconceito, né, contra a saúde mental e contra a terapia. Ou até achar que a gente tem controle, né? Porque a gente acha que a gente pode controlar. Não, eu não preciso de ajuda, eu consigo resolver sozinha. Na verdade, não é nada disso, né? Às vezes a gente não tem a sua própria terapeuta, quantos nutricionistas não tem um outro próprio nutricionista, né? Exatamente. É extremamente importante, a gente aprende muito isso quando a gente me especializa em coach, o que eles mais falam, todo coach tem que ter um coach. Tá? A gente tem que ter um coach pra gente também, né? Então, essa percepção de ajuda é muito importante, porque é isso, foi o que a Lívia falou, a gente quer ter controle de tudo, né? E isso que causa cada vez mais ansiedade. E até pra gente, nossa live tá deliciosa, né? Já passaram 40 minutos, eu nem percebi. Vamos ver se aqui que a gente fez uma listinha de coisas legais, dessa vez a gente foi em tudo. Tem, a gente pode falar um pouquinho da alimentação, que a gente tinha colocado lá, a Lívia já até pontuou aqui, açúcar, excesso de açúcar, carboidrato refinado. Então é muito importante, né, pessoal, a gente ver como é que tá a nossa alimentação, até porque não é nem esse excesso de coisa, de fato, o que tá entrando? Tá entrando vitaminas, minerais, que são importantes para a gente ter produção de neurotransmissores importantes. Então isso é importante a gente estar sempre observando. Eu falo muito em relação à comida. A comida, além dela ser deliciosa, ela tem função. Então a gente precisa comer alimentos que de fato vão nutrir para a gente ter produção e deixar o nosso metabolismo ativo funcionando da maneira correta. Então como é que está entrando? Está entrando bastante frutas, legumes, hidratos refinados, que são pacotinhos, açúcar, bolachinhas, biscoitinhos. Isso faz parte do seu dia a dia? Porque, gente, às vezes a gente está ansioso e a gente começa a comer essas coisas e não para e fica naquela compulsão que vai gerar cada vez mais. É uma bola de neve. Então vamos lá, se você já está ansioso, se você senta na frente de vou falar aqui de um biscoito que é como uma chocolícia da vida, né? Um biscoito recheado. Se você pega um biscoito desse para comer você vai comer o pacote inteiro. Na verdade, você não deveria comer nenhum, né? Mas vamos supor, foi lá e pegou o pacote. Numa dessas, você comeu o pacote inteiro, nem percebeu, vai gerar mais ansiedade, mais compulsão, mais culpa. Porque você vai falar, putz, por que eu comi isso? Aí vem aquela culpa, aquela autocrítica violenta que a gente está falando aqui agora. Aí vai. Aí é uma bola de neve, gente. Vira uma bola de neve. Então, observar como é que está a sua alimentação. Uma outra coisa que a Lívia pontuou aqui, que é extremamente importante, os horários certinho, o almoço aquela hora, o jantar aquela hora, justamente para você ter esse controle aí, que você está colocando para dentro. Tá aqui
pleno, o que eu tô comendo, o que eu tô colocando, tudo, gente, isso ajuda muito a gente também a controlar a nossa ansiedade. Sim. Né? E aí, eu acho que a gente pode até falar um pouco agora também de uma coisa que é bem prática, que a Lívia faz e eu também faço, que entraria na atividade física, porque assim, é claro também, né, Lívia, praticar atividade física também tem um descarrego bacana, né, de liberar aí essa ansiedade, né? Então eu acho que isso também é uma coisa importante. Se você é um sedentário, veja como é que você pode estar colocando aí 15 minutos do seu dia de algum movimento legal. E aí, acho que a gente pode falar mais, até a Lívia falar um pouco mais sobre isso, práticas de meditação, né? Que é uma coisa que a gente tem acesso, que é bom, bonito e barato, né, gente? E isso é uma coisa que a gente pode começar no nosso dia a dia. Você tem alguma dica, Lívia, de como as pessoas poderiam começar a meditar, assim, de uma maneira simples, né? Que você queira trazer pra gente? Sim, então, hoje em dia tem vários aplicativos gratuitos, tem vários canais de YouTube. No meu canal de YouTube mesmo tem um monte de meditação lá, porque antigamente toda semana eu oferecia meditação gratuita, então tem meditação para tudo que você imaginar lá. Eu mesmo vou colocar aqui, ó. Então, e a meditação, o mais importante é saber que ela não vai acontecer com perfeição também. Então, muitas pessoas desistem porque elas acham, primeiro, que tem que meditar meia hora para ter efeito, e segundo, que tem que parar de pensar. Para meditar de pensamentos, a gente não vai conseguir, do dia para a noite, parar eles. Isso é impossível. Olivia, eu escrevi errado esse plena essência? Eu não tô sabendo se tá certo. Não, escreveu, mas tudo bem. É porque é plenê, tudo junto, com E. Depois então você Plena escreve pra essência. gente, pro pessoal. A gente, Tá. Mas tá escrito no nosso perfilzinho ali em cima, eles vêm como tá. Não preocupa, não. Então Tá bom, ótimo. tá ótimo. Então, assim, a gente não precisa meditar por meia hora para começar. E a gente nunca vai bater, né? Para pulsar e mandar o sangue ali para o corpo. Tua mente existe para pensar. Faz parte da composição da mente, os pensamentos. Então, na meditação faz parte ter pensamento. Todo mundo tem. O professor mais avançado, entre aspas, do que existia, o iniciante. Então, normal ter pensamento, né? Isso é importante de lembrar. E você pode começar com 5 minutos, você não precisa começar com meia hora. O mais importante na meditação, o mais importante, é assentar e realmente estar entregue para aquela experiência. Porque se você vai meditar porque alguém te mandou e você acha aquilo uma chatice, você senta já bufando, não vai dar certo. Você pode ficar meia hora ali que você vai estar brigando com seus pensamentos e sentimentos também. Se você coloca a intenção, não, para que eu quero meditar? Qual é a minha intenção com a meditação? Qual é a minha motivação? Se você deixar isso muito claro na sua mente, os benefícios que isso vai te trazer, e você sentar com entusiasmo, podem ser 3 minutos, podem ser 5 minutos. Você vai estar ali com aquela experiência. E isso vai mudar tudo. Exatamente. Então, isso faz toda a diferença. Mas a gente precisa lembrar, fascinar pelo externo, né? Antes a gente se fascinava pelo externo da rua mesmo, das coisas acontecendo e tal. Hoje a gente se fascina pelo externo do celular, da TV. Então, assim, você ter esse momento para voltar de real que você tem. É o que é real na sua vida, é o que está acontecendo agora. E é a coisa mais preciosa que a gente tem. A gente não tem nada mais precioso do que cada momento. Só que para sentir isso, a gente vai ter que se estabelecer nesse lugar. Né? Tem muita gente que fala, ai, que lindo, os professores, a meditação fala, o momento presente é lindo, eu não estou vendo nada de lindo. Mas por quê? Porque a pessoa ainda está procurando fora, né? Ela não está em contato com ela ali. Ela não está com os 5 sentidos dela absolutamente presentes. Na hora que você está com seus 5 sentidos presentes, você fala assim, gente, tudo
mais você praticar, pessoal, mais você vai começar a sentir essa magia. Porque as pessoas às vezes acham que, eu vou sentar lá, e não é assim, né, gente? E o que a Lívia tá falando dos pensamentos é exatamente isso. Eles não vão sair daqui. O que a gente tem que fazer, eu costumo falar, para colocar numa caixinha. Então tá pensando, coloca, vai, então guarda esse pensamento aqui, guarda aqui, mas não tenta achar que você não vai pensar, porque vai pensar. E é isso, né, pessoal? Pensa na sua respiração, como é que tá aquele momento aqui agora, como é que você tá sentado, tá relaxado, tá entregue para aquilo que você quer, né? Qual é a causa dessa meditação, né? Então, qual é o momento que tá ali? Então, e quanto mais, gente, você medita, mais você vai sacrifício. Mas isso, pessoal, começando devagarzinho. Mas eu falo, os primeiros meses você vai se colocar para meditar. Que nem você coloca uma criança, hora de dormir, vamos dormir. Aí a criança, não quero, não quero. Não, vamos dormir. Você sabe o que é o melhor para criança. Você sabe o que é o melhor para o seu filho, né? Que eu não tenho filho, mas quem tem. Você sabe o que é o melhor para os seus filhos, que eles têm que dormir, mesmo ele não querendo. É a mesma coisa. Então a gente tem que também ser gentis conosco. Não, vamos meditar? Não, primeiro eu vou só responder aquele e-mail. Sim, você vai ter que se colocar em meditação amorosamente durante vários meses e para o resto da vida. Porque a mente, ela é curiosa, ela quer estar para fora. Só que a gente está vendo que isso não é o suficiente para a gente ter uma vida feliz. Então, peraí, se não está funcionando isso, o que pode funcionar? Deixa eu tentar outra coisa. Ela veio me reclamar depois de umas 2 semanas, falando que ela estava pensando mais ainda do que antes. Esse trem de meditação não está certo para mim, não. Eu estou pensando mais agora, né? E não é que ela estava pensando mais, ela estava consciente agora da quantidade de pensamentos que ela tinha. Que é uma loucura, a gente não percebe. Exatamente. Né? Então, relaxa se isso acontecer com algum de vocês. É um bom sinal. Quando a gente percebe que a gente está pensando demais, é um ótimo sinal. Significa que a gente está observando esses pensamentos. Né? Então, despertar esse grande observador que está por trás desse excesso de pensamentos é o caminho da meditação. E aí esse grande observador vai estar muito mais presente. Gente, quantas dicas incríveis. A Jess está perguntando aqui se tem outras atividades que podem ser consideradas meditação, quando você foca no presente. Sim, tudo. Tem grandes mestres que falam que a melhor prática de meditação é a não meditação. Mas isso significa o quê? Significa que você chegou num estado de presença tão grande que você não precisa mais parar para ter... Porque o que é a meditação? O que vai acontecer na meditação? Você vai ter uma âncora. Você vai ter um foco para a tua mente. De forma que com aquele foco, a tua mente vai se acalmando, de pular de um pensamento para o outro. Ela vai se acalmando, vai ter pensamentos ainda, mas bem menos. E você vai ter um estado de presença maior. Vou tanto para a meditação, que você está sempre no momento presente, a não meditação é a melhor meditação. Só que para chegar nisso, a gente precisa de muito. Então, com certeza, até chegar nisso, você, por exemplo, fazer a sua comida com atenção plena, com seus 5 sentidos no que você está cozinhando, pode ser uma atividade meditativa. Você dançar com atenção plena aos movimentos do seu corpo e à música que está tocando, pode ser uma atividade meditativa, né? Não vai ser a meditação raiz, digamos assim. Se você pegar os grandes professores, eles vão falar que não. Mas é um tipo de meditação, uma meditação ativa e certamente já vai ajudar muito o teu sistema nervoso a se regular, o teu corpo a se acalmar, você sentir mais prazer, mais contentamento na vida, com certeza. Aí dançar, cozinhar, tomar banho, pode ser uma atividade meditativa se tiver atenção plena. Você pode perceber que você entra no banho, você saiu e você não sabe nem o que aconteceu lá, né? Você não estava lá, estava em outro lugar. Né? Então, tudo que você fizer com atenção plena, com um foco bem específico, pode se tornar uma meditação, com certeza. A respiração é uma super meditação ativa, né? Perfeito. Você sai de lá, por que todo mundo que começa a praticar mesmo yoga se apaixona? É muito apaixonante, né? Por que é tão apaixonante? Porque você sai de lá e fala, gente,
isso aqui é vida. Peraí, agora eu voltei, né? Eu brinco, assim, eu me resgatei. Eu medito, eu voltei. Nossa, voltei, cheguei. É. Então, sim, yoga é uma ótima prática. Exercícios respiratórios que estão na yoga ou em outras práticas também podem ser considerados mexer. Se está atenção plena ali, pode ser uma atividade meditativa. Tudo, gente, tudo feito com presença. É que é algo assim que a gente tem que cultivar bastante no dia a dia, porque geralmente a gente não cultiva essa presença. A gente faz tudo no imediatismo, né, pessoal? A gente vai fazendo tudo no automático, né, sem perceber absolutamente nada. Esse exemplo que ela deu do banho é bem clássico, né? Quantas vezes a gente sai do banho, a gente, nossa, né, nem percebeu o que estava acontecendo dentro do box, né? Então, é tudo isso, né? E a cozinha que ela falou, fazer, cozinhar, né? É muita meditação, porque bem mal você tá ali presente, prestando atenção na que será, né? Você fica ali completamente focado nas receitas, nas gostosuras, então não deixa de ser também uma prática presente. Eu acho que tudo que traz a presença pra gente, pessoal, pode ser uma maneira de você se desestressar, de começar a ter mais controle do seu corpo e mente. A Lívia tá super alinhada com tudo que eu trago na minha prática também, por isso que a gente adorou fazer a live juntas, achei que tinha tudo a ver. Ela trouxe muita coisa bacana pra gente nessa live, pessoal. Então, assim, é pra praticar já, né? Terminou essa live, vamos começar a observar como é que tá o nosso corpo, como é que a gente tá reagindo às coisas, o que tá tensionado. Sim, você pode colocar bilhetinhos, né, na casa. Na Muito época bom. que eu estava fazendo meus cursos de yoga, os professores inteiro, no espelho do banheiro, na geladeira, onde você estiver, você coloca um lembrete de para, respira. Cadê minha respiração? Onde é que está? Né? Eu tenho outro professor de meditação que ele conta que toda vez que ele vai abrir, ele chama David G. Ele fala que toda vez que ele vai abrir abrir uma porta, ele para. Transição. A gente tem que, exatamente. A gente tem que construir, cada um construir ali o que vai funcionar para você, porque talvez o que funciona para mim não funciona para o outro, né? Como é que você vai construir ali dinâmicas que vão te voltar para o presente? Que seja 3 vezes por dia. Se você fizer isso 3 vezes por dia, na hora que você acordou, né? Qual é a primeira coisa que você pensa? Qual é a primeira coisa que você faz? E se você falar, não, deixa eu agradecer, que é mais um dia que está começando, e deixa eu prestar atenção na minha respiração, 3 respirações ou 10 respirações. E aí eu abro o olho e sigo. Isso muda tudo. Maravilhoso, gente! Maravilhoso, maravilhoso, Lívia. Maravilhoso. Acordar de manhã, respirar fundo, 3 respirações, agradecer, né? Gratidão, já muda o dia. Sim, porque a gente amanheceu para um novo dia, né? A gente está tão automático que a gente não consegue perceber essas pequenas perfeições, assim, nossa, não, pera, eu acordei para um novo dia. Exatamente. Eu ainda estou aqui, né? Eu posso falar assistindo um filme, tá tudo aí, né? É só a gente voltar, que aí o pequenininho vai ficar enorme. Muito maior, né, do que qualquer outra coisa material, né? Então, eu acho que vale a reflexão para todo mundo. Essa live foi maravilhosa. Eu acho que a gente vai ter que começar a finalizar antes que acabe no meio da gente aquela correria, porque a gente só tem 60 minutos. A gente tem aqui 4 minutinhos que vai restar. Foi um papo delicioso, gente. A gente podia ficar aqui horas, né? Porque a Lívia deu 500 mil dicas incríveis. Espero que vocês tenham anotado. Eu anotei pra caramba, tá? Tô com uma folha enorme aqui. E que várias dicas sirvam pra gente começar a praticar agora, né? Terminou essa live, já dá pra gente começar a praticar essa presença, essa observação. Sim, a gente precisa. Começar a meditar agora. O perfil da Lívia tá cheio de coisas incríveis, pessoal. Então seguem ela pra gente começar a ter mais consciência, aprender com ela várias coisas incríveis. Lívia te amou também, porque eu amei de paixão. E a gente vai ter mais, pessoal. A gente vai ter mais Lívia aqui com a gente, se Deus quiser. Estou disponível. Obrigada demais, Fabi. Obrigada por esse serviço de vocês, né? De apoiar as pessoas nesse momento super importante. Legal, obrigada. Obrigada.
Então tá Então bom. tá, Obrigada, pessoal. pessoal. Beijo Eu nem em vi quem todos estava vocês. aqui, mas beijo para todos. Teve É meu bastante irmão, gente. gente. A gente bateu quase 50 pessoas aqui. Ai, Show que de bola. lindo. Tá bom, então. Obrigada, Fabi. Tchau, Obrigada, pessoal. Thiago.